Olá, caro aluno, seja bem-vindo aí a mais uma das nossas aulas de peça. Que alegria poder te receber em mais uma das nossas aulas aí, então, do nosso curso de segunda fase. Sem dúvida alguma, a gente já avançou bastante aí no desenvolvimento das nossas aulas. E hoje, pessoal, a gente vai ver uma peça muito, mas muito importante. Essa peça aqui ela tem uma recorrência muito grande, assim como ocorre com o mandado de segurança. Então, eu vou pedir muito a sua atenção porque ela é bem importante aí para o nosso entendimento acerca do procedimento e do processo tributário. Ela possui algumas especificações muito distintas em relação a outras peças que a gente viu, mas no geral a sua estrutura é muito semelhante. Eu peço já de antemão que você fique tranquilo. Eu sei que o quadro está muito cheio, tem muita informação aqui, mas eu vou te mostrar que apesar dessa peça ela ter muitas fundamentações e muitos requisitos específicos, ela é uma peça também relativamente tranquila e se eventualmente ela cair na sua prova, você vai conseguir realizar de forma muito fácil. Então, a peça que a gente vai ver hoje são os embargos à execução fiscal. Então, essa peça é um meio defensivo que a gente já vai utilizar quando tiver uma execução fiscal em andamento. Então, até aqui o que a gente viu eram meios defensivos antes da execução fiscal. Então, a gente fazia muitas vezes a utilização de uma ação declaratória, quando havia ameaça, a ação anulatória, quando a lesão já havia ocorrido, o mandado de segurança, seja durante a ameaça ou após a lesão. A gente poderia se utilizar também da ação de consignação em pagamento, caso o contribuinte não conseguisse efetuar o pagamento do seu tributo ou houvesse dúvidas sobre quem de fato deveria receber aquele imposto, bem como a gente viu a respeito da repetição de indébito, quando o contribuinte ele eventualmente pagava um tributo indevidamente ou a maior, ele poderia solicitar então a devolução desses valores. A partir daqui, então, a gente vai ver esse cara porque caso o contribuinte ele receba então a notificação fiscal de lançamento e não efetue o pagamento do seu tributo, o fisco municipal, estadual ou da própria União, ele vai querer receber esse tributo de qualquer forma. E é para isso então que ele vai ajuizar uma ação visando então receber esses valores do contribuinte. Então, novamente, eu trouxe aqui para vocês aquela nossa linha do tempo, e eu vou ressaltar aqui em qual momento processual a gente se encontra para entender então o instituto dos embargos à execução, bem como da execução fiscal. Então, nesse lado do quadro aqui, eu vou falar especificamente a respeito da execução fiscal, algumas características e algumas peculiaridades em relação a esse procedimento então de cobrança. E aqui, no lado de cá, eu vou falar com vocês a respeito de como de fato ocorre e a gente pode solicitar então a defesa do contribuinte na execução fiscal por meio dos embargos à execução. Então, muito bem, iniciando a nossa aula aqui então, de início a gente já tem aquela determinação de que o fisco municipal, estadual ou a própria União, ele tem competência para instituir os tributos e assim cobrar os contribuintes, mas para isso é preciso que esse fisco, que esse ente público, ele crie uma lei. E essa lei, então, que estabelece uma determinada situação é a hipótese de incidência. E o indivíduo, o contribuinte, ele só se torna responsável por pagar esse tributo se ele praticar essa situação, essa hipótese de incidência, no mundo concreto. E aí, com essa situação, é que ele pratica, então, um fato gerador. Ao praticar o fato gerador dessa hipótese que está prevista na lei, o contribuinte vai fazer com que nasça uma obrigação tributária. Muito bem, mas não é com a mera obrigação tributária que o contribuinte se torna, então, obrigado a pagar o tributo. Para isso, é necessário que, antes de mais nada, o fisco faça, então, o lançamento desse tributo, dessa obrigação, que nada mais é do que o procedimento administrativo determinando quem que é o devedor, qual que é a matéria tributável, qual que é o montante devido, e ele faz, então, a discriminação dessas informações e é por isso que ele efetua o lançamento. Então, havendo, então, esse lançamento, a administração pública faz, então, a constituição do crédito tributário. Somente com a constituição do crédito tributário, aí sim é que o fisco ele pode notificar o sujeito passivo para então efetuar o pagamento do seu tributo, mesmo que essa obrigação tenha ocorrido muito antes. Muito bem, feito então essa notificação, que nada mais é do que enviar ao contribuinte o carnê para pagamento, ou então efetuar o auto de infração e imposição de multa, entre outras formas de lançamento e de constituição do crédito que a gente tem, feito isso,
o contribuinte, então, ao tomar conhecimento a respeito dessa sua obrigação que ele deve pagar, ele pode tomar uma daquelas 4 atitudes, que é pagar, impugnar esse lançamento administrativamente, impugnar esse lançamento judicialmente, ou ele pode não fazer absolutamente nada. Se ele opta por essa situação aqui de não fazer nada, nos termos do artigo 160 do CTN, ele tem o prazo de 30 dias após a sua notificação para efetuar o pagamento. Se no 31º dia, que é o primeiro dia após então o vencimento desse prazo que ele tem para pagar, se ele não fizer nada, com isso então a gente vai ter a constituição definitiva do crédito tributário. Havendo então a constituição definitiva do crédito tributário, aí a gente já não fala mais em cobrança pela via administrativa, que é o que aconteceu até aqui agora. O fisco, então, ele vai ter que iniciar um procedimento judicial para receber esses valores que o contribuinte ele não quis pagar. Para isso, o fisco pega então essa dívida do contribuinte, que está então em aberto, ele inscreve essa dívida do contribuinte em dívida ativa, extrai então desse registro em dívida ativa uma certidão, que é a certidão de dívida ativa, e com isso então, com essa certidão, que nada mais é do que um título executivo extrajudicial, com esse documento então, o fisco pode, aqui por meio da fazenda, seja ela da União, dos estados ou dos municípios, ingressar então com a execução fiscal, visando então receber do contribuinte essa obrigação tributária que ele não adimpliu no prazo tempestivo. Muito bem, então esse aqui é o procedimento nosso. O contribuinte ele praticou uma determinada situação, foi notificado para pagar um tributo, não pagou, o fisco ele vai querer receber, ele não pode deixar de receber, uma vez que os recursos públicos são indisponíveis, então o fisco é obrigado a iniciar com o procedimento de execução fiscal, e ele nada mais quer do que justamente receber aquilo que o contribuinte deve a ele. Dito isso, então, a gente tem um resuminho aqui de como é que se dá o processo de cobrança do indivíduo. Muito bem. E agora a gente vai falar justamente dessa situação aqui, que é a execução fiscal. Então, quando a gente fala em execução fiscal, lembre-se assim, o contribuinte ele já teve oportunidades de pagar isso aqui tempestivamente. Ele teve a oportunidade de impugnar esse lançamento, ele teve a oportunidade de impugnar isso tanto administrativo quanto judicialmente, mas ele optou por não fazer nada. E não fazendo nada, o fisco continuou, avançando no procedimento de cobrança e é por isso então que foi iniciada a execução fiscal. Lembrem-se, as outras peças que a gente viu estão sempre antes dessa situação aqui, seja porque a ameaça a gente está em mera situação de ameaça, seja porque já houve a lesão, mas naquelas situações ainda não havia, de fato, a cobrança por meio da execução fiscal. A gente estava ainda dentro de uma cobrança meramente administrativa. Aqui não. Aqui o fisco vê que o contribuinte não quer pagar no prazo, ele inicia então com uma ação judicial, visando então, se for o caso, fazer a constrição patrimonial de bens do contribuinte para que ele então efetue o pagamento do seu tributo. O fisco faz isso exatamente porque, como eu falei, os recursos públicos são indisponíveis. Então ele não pode abrir mão do tributo que um único indivíduo deve, porque esse valor que será então cobrado desse contribuinte, de uma certa forma será revertida a toda a população, será revertido para todas as pessoas. Então o fisco não pode abrir mão dessa situação. E é por isso que a gente tem então o início desse processo de execução fiscal. O processo de execução fiscal, então, pessoal, ele é disciplinado por uma lei específica, que é a Lei de Execuções Fiscais, a LEF, que é a Lei 6.830 de 1980. Eu vou pedir já de antemão para você abrir o teu vadimeco lá nessa lei, porque é uma lei que a gente vai ver bastante também, principalmente em termos aqui dessa peça, que é os embargos à execução fiscal, tá certo? Então, é uma lei que disciplina alguns assuntos específicos dentro, então, da execução fiscal, que é esse procedimento de cobrança do sujeito passivo. Muito bem, então a LEF é o que disciplina, então, o procedimento de execução fiscal. E já no artigo 1º, a LEF estabelece que o Código de Processo Civil ele vai ser utilizado somente de forma subsidiária. Como regra principal aqui, a gente sempre vai utilizar, então, a Lei de Execução Fiscal. E a gente vai utilizar o Código de Processo Civil até quando ele não for incompatível com a LEF. Então vocês vão verificar aí que em alguns momentos eu vou pedir para vocês riscarem alguns artigos do CPC, porque muitas vezes lá estão estabelecidas coisas que divergem aqui da Lei de Execução Fiscal.
E nesse caso, a gente tem que utilizar a legislação específica da execução fiscal, que é a LEF, a Lei 6.830 de 1980. Muito bem, então já no artigo 1º estabelece que o CPC e demais normas serão usadas apenas de forma subsidiária. Já no artigo 2º, parágrafo 3º da Lei de Execução Fiscal, eu vou pedir também para você tomar um pouquinho de cuidado e fazer, riscar mesmo, em cima da palavra, assim, você pode fazer um risco assim, ó, mas faça a lápis. E você vai fazer um risco, então, no parágrafo 3º do artigo 2º da LEF, visando, então, para que quando você esteja folheando o teu VADMECO, você veja que essa disciplinação aí da LEF, ela não deve ser levada em consideração. Por quê? Porque o parágrafo 3º do artigo 2º estabelece uma situação em que haverá a suspensão da execução fiscal pelo prazo de 180 dias. Mas isso aí, pessoal, não é aplicável. Por quê? Porque aqui a gente tem um caso de suspensão. Ocorre que a própria Constituição, no artigo 146, inciso 3º, a linha B, estabelece que as normas gerais de direito tributário somente podem ser disciplinadas por lei complementar. E aqui a gente tem uma lei ordinária. Então, como a lei de execução fiscal é uma lei, então, ordinária, ela não pode disciplinar, então, uma situação de suspensão da execução fiscal, uma vez que as causas de suspensão somente podem ser estabelecidas por lei complementar. Então, o artigo 146, inciso 3º, a linha B da Constituição Federal estabelece que essas normas gerais de direito tributário, como, por exemplo, as causas de suspensão, elas somente podem ser determinadas por lei complementar. E a LEF, então, por se tratar de uma lei ordinária, ela não pode estabelecer isso aqui. Então, aquela prescrição do parágrafo 3º do artigo 2º da LEF, você deve riscar a lápis para saber, então, que aquela causa de suspensão não pode ser, então, utilizada. Muito bem? Feito isso, então, a gente precisa saber também que para que o fisco municipal, estadual ou a própria União possa iniciar, então, com o procedimento aqui de cobrança do sujeito passivo, que é por meio da execução fiscal, é necessário, então, que ele extraia um documento, que ele tenha um documento, um título executivo extrajudicial, que é a CDA, a Certidão de Dívida Ativa. Então, como eu disse a vocês, quando o contribuinte ele não faz o pagamento no prazo, a União, os estados ou os municípios, eles vão inscrever essa dívida do contribuinte em dívida ativa. É como se fosse uma espécie de cadastro. Então, eles fazem um cadastro especificando ali que o contribuinte está devendo. Muito bem. Mas, para que a execução fiscal possa ser iniciada, é necessário que seja extraído, então, desse cadastro, dessa dívida ativa, uma certidão, que é a Certidão de Dívida Ativa, a CDA. E a CDA nada mais visa, então, do que demonstrar, atestar, certificar de que aquele contribuinte, então, realmente tem uma dívida tributária inscrita em dívida ativa que pode, então, ser utilizada para cobrança por meio da execução fiscal. Muito bem. Então, a CDA nada mais é do que um título executivo e nos termos do artigo 6º, parágrafo 1º da Lei de Execução Fiscal, a CDA, a Certidão de Dívida Ativa, ela deve estabelecer uma série de coisas, como, por exemplo, ela deve especificar quem que é o sujeito passivo, qual que é o montante que ele deve e mais algumas coisas que estão disciplinadas tanto na LEF como também no Código Tributário Nacional. Então, por exemplo, o artigo 202 do CTN estabelece lá quais são os requisitos que essa CDA, essa Certidão de Dívida Ativa, deve ter. Então, a gente tem que ter também, para iniciar a execução fiscal, essa CDA. E é o artigo 202 do CTN que especifica quais são os requisitos que devem conter, então, nessa nossa certidão de dívida ativa. Caso algum dos requisitos ali não esteja presente, pode ser que a gente esteja diante de uma CDA nula. E estando diante de uma CDA nula, pessoal, o que vai acontecer? Essa execução fiscal ela também será nula. Por quê? Porque a execução fiscal ela está se baseando num título executivo extrajudicial, que é a CDA, que no final das contas a gente viu que ela é nula. Então, muitas vezes, na ação, a gente vai solicitar também exatamente isso, a desconstituição dessa CDA. Porque se a gente desconstituir essa CDA, ou então se a gente demonstrar para o juiz que ela é nula, toda a execução fiscal vai ser nula. Porque a execução fiscal está justamente se baseando nesse documento. Então, muitas vezes, a gente não tenta bater na execução fiscal. Não, a gente tenta bater no documento pelo qual ela está se baseando. Então, por exemplo, algumas ações a gente vai tentar justamente não bater na execução fiscal, mas sim nesse título executivo extrajudicial.
O artigo 203 do CTN estabelece que mesmo que essa CDA esteja com alguma informação incorreta, tá? Então a gente não tem, se a gente tiver alguma informação incorreta nessa CDA, ela não vai ser nula de pronto, não. Ela pode ser alterada, tá? E o artigo 203 do CTN estabelece isso, que a CDA, então, desde que ela tenha apenas erros formais, ela poderá ser alterada. A súmula 392 do STJ veio estabelecer uma coisa aqui um pouquinho diferente. Por quê? Porque o artigo 203 do CTN estabelece que essa CDA ela poderia ser alterada até a decisão de primeira instância. Então, até o trânsito em julgado da decisão de primeira instância, essa CDA, que muitas vezes tem algum erro formal, poderia ser alterada. E aí veio a súmula 392 do STJ e estabeleceu que não. Essa CDA ela poderá também ser alterada até a prolação da sentença nos embargos. Então, não é mais no trânsito em julgado da sentença de primeira instância. Até a prolação da sentença nos embargos, a gente pode alterar, então, essa CDA, desde que ela tenha apenas algum erro formal. Eu vou chamar a atenção de vocês aqui em relação ao assunto, por quê? Porque a própria súmula determina que, se o erro que contiver nessa CDA se referir em relação ao contribuinte, ou seja, se essa CDA especificar uma sujeição passiva incorreta, muitas vezes trazendo ali como devedor um contribuinte que na verdade não deve, ou seja, trazendo um contribuinte incorreto, nesse caso isso não poderá ser alterado. Então, quando um contribuinte ele for inscrito em dívida ativa e ele tiver contra ele extraído uma CDA, mas na verdade ele não é de fato o devedor, a execução fiscal que foi proposta contra esse contribuinte que tem, então, essa CDA incorreta, ela não poderá ser alterada. E nesse caso, a gente vai ter uma execução fiscal nula de pleno direito e ela deverá ser, então, extinta. Então, a gente pode alterar até a prolação dos embargos, a CDA, desde que sejam, então, erros meramente formais, mas não alterar a sujeição passiva. Se uma CDA for iniciada contra o contribuinte errado, essa CDA, assim como a execução fiscal, ela será nula de pleno direito. Isso aqui, pessoal, eu vou ressaltar para vocês porque é batata. Muitas vezes vai estar justamente essa situação aqui. A questão da tua prova indicando, muitas vezes, um contribuinte incorreto no polo passivo aqui, dessa relação jurídica tributária, e nesse sentido, essa execução fiscal vai ser iniciada contra o contribuinte incorreto. E aí a gente não pode alterar essa CDA, mesmo que estabeleça lá o artigo 203. A gente pode alterar então essa CDA somente então se forem erros formais até a prolação então dos embargos. Então fiz toda essa especificação aqui para que você entenda essa situação. E já de pronto também eu vou adiantar, faço uma remissão então no artigo 6º, parágrafo 1º da LEF, tanto ao artigo 202, ao artigo 203 e à súmula 392 do STJ. Faço uma remissão, então, no artigo 6º, parágrafo 1º da LEF, em relação a esses três caras aqui, para que você se lembre que para que o fisco inicie a execução fiscal, é necessário que ele tenha CDA, e aí no artigo 202 a gente tem os requisitos, então, da CDA. No 203 a gente tem que a gente pode alterar, eventualmente, essa CDA, se contiver apenas erros formais, e essas alterações poderão ser feitas até a prolação da sentença nos embargos, conforme estabelece a súmula 392 do STJ, tá? Toma cuidado, então, com essa situação, porque isso aqui é um elemento bem importante. Outra súmula importante para a gente falar aí, em relação aos embargos, à execução, é a súmula 559 do STJ, que informa que nesses embargos à execução, muitas vezes que a gente vai iniciar, não precisa, então, ser juntado a esses embargos que a gente vai falar mais ali adiante, o demonstrativo de cálculo. Então a gente não precisa fazer isso aqui também, é uma especificação que contém na súmula 559 do STJ. Então eu vou pedir para você também incluir ela, faça como remissão também no artigo 6º, parágrafo 1º da LEF, esses quatro caras aqui, artigo 202, 203 do CTN, súmula 392 do STJ e súmula 559 do STJ. Lembre-se, remissão pequena a lápis no final do artigo. Então faça lá no artigo 6º, parágrafo 1º, uma remissão a esses quatro caras aqui então. O que eu vou te falar em relação ao Código de Processo Civil? O Código de Processo Civil, como eu disse, ele é usado de forma subsidiária, mas ele também estabelece algumas coisas aqui, como por exemplo, no artigo 798, a linha B
do Código de Processo Civil, que estabelece que no caso da execução fiscal, a gente não precisa fazer então o demonstrativo do débito, mas tomem cuidado. Isso aqui, pessoal, não se aplica à nossa execução fiscal aqui no direito tributário. Então, a execução, muitas vezes, que é especificada lá no Código de Processo Civil, ela não se aplica aqui na seara tributária. Então, eu também vou pedir para você ir lá no artigo 798, a linha B do Código de Processo Civil, e riscar em cima mesmo do artigo, isso aí a lápis, para que você saiba, eventualmente, quando você estiver folheando ali o Código de Processo Civil, você sabe que aquela situação ali não se aplica ao direito tributário. Então, esse demonstrativo de débito aqui, ele, na verdade, não se aplica à execução fiscal. Então, a gente não precisa fazer esse demonstrativo de débito, porque isso aqui não se aplica à execução fiscal. Então, vá estabelecendo aí esses parâmetros também, para que você entenda que não é tudo do Código de Processo Civil que a gente aplica. Como eu disse, algumas coisas do Código de Processo Civil que foram divergentes à LEF, a Lei de Execução Fiscal, a gente não vai utilizar, e esse dispositivo aqui é um deles. Outra súmula que eu vou pedir também para você fazer anotação aí e fazer a marcação com o marca-texto, e aí pode ser o marca-texto também, o segundo marca-texto lá, não de fundamento de peça, mas sim o de fundamento, muitas vezes, de requisitos e temas processuais, é a súmula 558 do STJ. Então, a súmula 558 do STJ estabelece que a execução fiscal não pode ser indeferida se não tiver todos os dados da parte. Então, se eventualmente o ente federado, a União, os estados ou os municípios, eles iniciarem uma execução fiscal, mas se eventualmente eles não tiverem todos os dados do devedor, como por exemplo o seu RG ou então o seu CPF, nesse caso, essa execução fiscal ela não será nula. Então lembre-se, aqui a gente não pode indicar o sujeito passivo incorreto, mas se a gente indicar o sujeito passivo correto e não apenas colocar todas as informações, isso não será indeferido. Então, mesmo que o fisco não tenha todos os dados da parte, isso não será considerado então como motivo que faz com que a execução fiscal seja considerada então inepta. A gente não vai ter então ela extinta aí a execução fiscal proposta então pelo fisco, se eventualmente não contiver todas as informações aí do contribuinte, uma vez que pode acontecer também do fisco não ter acesso a essas informações. E isso não vai tirar o direito que o fisco tem de fazer a cobrança por meio da execução fiscal desse tributo. Pessoal, eu trouxe aqui agora para vocês como é que funciona o esquema da execução fiscal. Então, muitas vezes parece algo abstrato, né? A gente fala, execução fiscal contra o contribuinte, muito bem. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona, então. Então, a partir do momento que o contribuinte não paga o seu tributo no prazo devido, a gente faz então a inscrição em dívida ativa, extrai a CDA, que deve conter ali todos os requisitos e pode ser alterada, e a gente inicia a execução fiscal, ou melhor, o fisco inicia a execução fiscal. Então, digamos que esse aqui é o processo contra o ente, pode ser a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, contra o contribuinte. Então, aqui a gente tem um modelinho, por exemplo, do processo. Assim que o fisco, então, seja por meio da Fazenda Pública Nacional, da União, ou então pela Fazenda do Estado, da Fazenda dos Municípios, ou a Fazenda do Distrito Federal. Ela inicia, então, a execução fiscal para cobrar o contribuinte. A primeira coisa que o juiz faz ao tomar conhecimento, então, dessa execução fiscal é fazer um despacho inicial, que é o despacho citatório. E isso aqui é muito importante, porque ao fazer esse despacho citatório, a gente tem a interrupção da prescrição. Então, nos termos do parágrafo único do artigo 174 do CTN, assim que o juiz faz, então, esse despacho inicial, a gente interrompe a prescrição. O que isso significa? Lembrem-se, eu vou ver isso aqui melhor com vocês quando a gente falar a respeito de direito material. Mas a gente tem, então, duas causas que podem modificar a prescrição. Uma é uma causa de suspensão e outra é a causa de interrupção. Nas causas de suspensão da prescrição, quando elas eventualmente acontecem, a suspensão ela para e enquanto estiver suspensa, ela não corre. E amanhã ou depois, posteriormente, quando esse prazo ele volta a correr de onde ele parou. Então isso aí é uma suspensão da prescrição. Já quando a gente tem uma causa de interrupção da prescrição, se acontecer alguma dessas causas de interrupção, o que vai acontecer? A prescrição ela vai voltar a contar do zero. Percebam isso aqui então. O fisco, depois que ele faz a constituição definitiva do crédito tributário, no exemplo aqui que eu dei,
O contribuinte não fez nada, teve 30 dias para pagar, no 31º dia houve a constituição definitiva. O fisco, então, ele passa a ter o direito de cobrar o contribuinte por meio da execução fiscal no prazo de 5 anos. Esse aqui é o prazo, então, prescricional. Muito bem. Se o fisco ele faz o ingresso dessa execução fiscal no último dia de prazo que ele tem, desses 5 anos, depois da constituição definitiva, com o juiz fazendo o despacho citatório, a gente interrompe a prescrição. O que isso significa? Que o fisco volta a ter mais 5 anos para exigir isso aqui na execução fiscal. Então percebam que são diversas situações que o fisco vai fazendo ao longo da execução fiscal que faz com que o prazo vá se interrompendo. Então, são várias situações que permitem então, que o fisco não tenha simplesmente o prazo de 5 anos para cobrar o sujeito passivo. Não, ele acaba tendo um prazo muito maior. Conforme vão acontecendo algumas causas de interrupção da prescrição, o fisco vai ganhando mais 5 anos, mais 5 anos, mais 5 anos. E é por isso que a gente tem aí ações de execução fiscal tramitando há décadas, muitas vezes sem uma tutela ou uma resposta jurisdicional. Então percebam essa situação aí. Havendo esse despacho, então, inicial do juiz que manda citar o devedor, a gente tem, então, a interrupção da prescrição nos termos do parágrafo único do artigo 174 do Código Tributário Nacional. Então, o juiz determina nesse despacho inicial para citar o contribuinte para ele tomar conhecimento dessa execução fiscal. Então, o contribuinte, digamos que nessa situação aqui, ele foi citado. Ao ser citado na execução fiscal, o contribuinte ele tem o prazo de 5 dias após a sua citação, para efetuar o pagamento desse tributo, ou ainda, se ele não efetuar o pagamento do tributo, porque muitas vezes ele não tem dinheiro, ele pode também fazer o quê? Oferecer bens à penhora. Então ele faz lá dentro do prazo de 5 dias e informa o juiz, fala, ó, juiz, eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu tenho esse imóvel aqui, desde que, é claro, não seja um bem impenhorável, eu tenho esse imóvel aqui que pode servir para pagar a execução fiscal. Muito bem. Ou ainda, se ele não pagar, se ele não oferecer bens à penhora, ele pode também oferecer fiança ou seguro-garantia, visando também fazer a garantia ao juízo nessa execução fiscal. Se ele fizer qualquer uma dessas 3 formas aqui, ele não vai ter contra ele a continuada a execução fiscal. A execução fiscal, então, ela poderá ser suspensa, conforme a gente vai ver ali adiante. Então, se o contribuinte ele foi citado na execução fiscal, se ele pagar, se ele não puder pagar, mas se ele indicar bens à penhora, ou se ele não puder nenhum dos dois, mas ele oferecer lá uma fiança ou um seguro-garantia, se ele fizer qualquer um desses 3, ele poderá, então, suspender essa execução fiscal. Por quê? Porque a execução fiscal ela vai estar garantida já, o valor que o contribuinte deve vai estar garantido por uma dessas situações. Mas essa não é a regra, né, pessoal? Isso aqui seria no mundo ideal. No mundo real, concreto, o que vai acontecer? O contribuinte ele não vai ter absolutamente nada. Ele vai ter contra ele a citação, só que vai passar os 5 dias e ele não vai indicar bens à penhora, ele não vai fazer o depósito ali, o pagamento, e ele também não vai oferecer a fiança nem seguro-garantia. E o que vai acontecer? O juiz, então, ele vai verificar essa situação e ele vai tentar buscar bens do devedor. Então ele vai oficiar o Detran, ele vai oficiar os bancos por meio do Bacen Jude, para tentar verificar onde esse contribuinte eventualmente tem bens. Se ele tem bens imóveis, se ele tem automóveis, se ele tem recursos financeiros no nome dele, o juiz vai tentar, então, de alguma forma, verificar se esse devedor, se esse contribuinte, ele possui, então, recursos para poder pagar, então, essa dívida tributária. Caso, após, então, essa primeira tentativa do juiz em verificar se o devedor possui alguma coisa no nome, caso ele não encontre nada, o fisco não pode, daí nessa execução fiscal, caso não encontre bens em nome do devedor, o fisco já após essa primeira varredura para descobrir se o devedor tem bens, o fisco não pode solicitar a indisponibilidade dos bens do devedor, conforme estabelece a súmula 560 do STJ. O que isso significa? Pessoal, a indisponibilidade dos bens do devedor é uma medida excepcional, que somente poderá ser solicitada na execução fiscal quando o juízo e o fisco verificar que já foram feitas diversas tentativas para buscar bens do devedor e não foram encontrados nada, não foi encontrado nenhum bem, não foi encontrado nada no nome dele. E o que é isso? O que é essa indisponibilidade? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando o contribuinte ele é citado, ele não faz nada,
e o juiz verifica, então, tenta fazer a penhora de alguma coisa, ele verifica, por exemplo, o juiz por meio do Bacen-Jude, se o contribuinte ele tem alguma conta com algum valor, muitas vezes em dinheiro, em alguma conta de algum banco, o que acontece? O juiz ele tenta fazer essa verificação e travar, bloquear esse dinheiro do contribuinte uma única vez. Não significa que, havendo esse bloqueio, por exemplo, no banco, que qualquer valor que caia ali na conta do contribuinte será bloqueado. Não. Somente naquele dia específico em que o juiz efetua, então, essa verificação, se tiver algum valor em depósito em conta, ele, então, será bloqueado para garantir, então, essa execução fiscal. Mas o juiz tenta fazer isso uma única vez. O pedido de indisponibilidade, pessoal, é diferente disso. O pedido de indisponibilidade é o que é? É o juiz conceder a indisponibilidade e, por exemplo, determinar que a conta do contribuinte se torne indisponível. Nesse caso, qualquer valor que caia na conta do contribuinte a qualquer tempo será, então, bloqueado para pagar essa execução fiscal. Então, a indisponibilidade dos bens é uma medida muito mais drástica, muito mais severa. Então, após essa primeira tentativa aqui de buscar bens do devedor, o fisco já não pode de pronto solicitar a indisponibilidade dos bens dele. É preciso, então, que ele tente mais algumas vezes em outros órgãos, oficie, por exemplo, a outros órgãos para tentar encontrar alguma coisa. E somente depois de várias tentativas, se realmente não for encontrado nada em nome do devedor, é que aí sim o fisco pode solicitar, então, a indisponibilidade. E isso significa que qualquer coisa que entre no nome do contribuinte, a partir da determinação da indisponibilidade, será, então, bloqueada para pagar então, essa dívida tributária. O artigo 11 da Lei de Execução Fiscal estabelece ali uma ordem pela qual será feito então a penhora de bens do devedor. Então, o principal bem que vai ser tentado então a ser bloqueado para garantir essa execução fiscal, então será o dinheiro. Se dinheiro não for encontrado, serão tentados então títulos da dívida pública, depois pedras e metais preciosos, imóveis, navios e aeronaves, veículos, móveis, semoventes, bem como direitos e ações. Então, é uma linha sucessória que a gente tem, somente quando um bem não foi encontrado é que a gente vai partindo para outro, para outro, para outro. Por isso que já de pronto, o fisco não pode solicitar a indisponibilidade. É preciso que ele tente, então, em cada um desses bens aqui, verificar se eventualmente o contribuinte não possui alguma coisa, para que então seja determinado somente como última medida, de forma excepcional, a indisponibilidade dos bens do devedor. O artigo 15 da LEF também estabelece que esses bens, se eventualmente for encontrado alguma coisa, esses bens aqui eles podem ser substituídos por outro a qualquer tempo. Então, se eventualmente for pego, por exemplo, um imóvel do contribuinte, o contribuinte pode indicar, falar, não, ó, isso aí é um bem de família, mas eu posso então indicar outro imóvel. Isso pode ser feito então a qualquer tempo. Somente um ponto aqui de atenção, porque algumas coisas também não podem ser penhoradas, mesmo que seja observado então essa linha sucessória, como por exemplo, bem de família, poupanças até o valor de 40 salários mínimos, o salário do contribuinte também, o entendimento que se tem é que ele não pode ser penhorado, assim como no caso das empresas, tem sido admitido na jurisprudência que seja penhorado até o montante líquido de 5% do faturamento, desde que isso, é claro, não prejudique as atividades da empresa. Então, tem sido também admitidos algumas situações, mas estabeleçam também que não é tudo que pode ser penhorado para garantir a execução fiscal. Existem algumas coisas, conforme a gente vai ver na aula de direito material, e das garantias e privilégios do crédito tributário, que não podem ser utilizadas, então, para ser penhorados para garantir, então, essa execução fiscal. Dito, então, alguns aspectos gerais, pessoal, em relação à nossa execução fiscal, o que a gente precisa para iniciar essa execução fiscal, que a gente tem então um procedimento aqui, uma lei específica, como é que se dá mais ou menos aí o procedimento de cobrança, depois que o contribuinte é citado, dá um prazo então para ele efetuar o pagamento ou garantir por meio da penhora, e se ele não fizer nada, o que pode acontecer. Agora a gente vai partir então justamente para a defesa ou para o principal mecanismo de defesa do contribuinte na execução fiscal. Então, como eu disse, a execução fiscal é um procedimento judicial que tenta fazer, então, a cobrança do sujeito passivo em relação a algum tributo que ele deva. Muito bem. E o contribuinte ele pode também se defender nesse processo de cobrança. E o principal meio de defesa que o contribuinte tem na execução fiscal são os embargos à execução fiscal. Então, lembre-se, quando a gente está tentando embargar,
significa que a gente está tentando parar, sobrestar, a gente está tentando interromper aquela situação ali. Então, quando a gente fala em embargos à execução, significa que a gente está tentando parar a execução. Eu garanto que todos vocês já devem ter ouvido no termo assim, fulano de tal embargou a obra. Então é mais ou menos a mesma situação. Com os embargos, a gente vai tentar então parar essa execução fiscal que está sendo iniciada contra o nosso contribuinte, que nesse caso, na sua peça aí, na prova, vai ser o seu cliente. Então você vai tentar fazer a defesa dele nessa execução fiscal, seja por qual motivo for. Muito bem. Então, os embargos à execução, eles possuem um fundamento, então, na Lei de Execuções Fiscais, que é o artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais. Então, os embargos à execução que são o meio de defesa do contribuinte na execução fiscal. Mas, para que a gente possa utilizar, então, essa peça defensiva do contribuinte, é necessário que a gente preencha 2 requisitos. Quais requisitos são esses? O primeiro requisito é necessário que o juízo esteja garantido. Ou seja, quando eu falei aqui para vocês que assim que o contribuinte é citado para pagar no prazo de 30 dias, se ele não tiver como pagar, para ele oferecer bens à penhora, ou então para ele fazer a estipulação de uma fiança ou de um seguro, quando ele faz qualquer uma dessas situações aqui, significa que a ação ela está garantida. Significa que o fisco, então, conseguiu travar algum bem ou então fazer com que o contribuinte demonstrasse que possui condições, então, de pagar essa sua dívida. Quando o contribuinte, então, ele faz qualquer uma dessas situações aqui, significa que ele preencheu o primeiro requisito, ou seja, ele garantiu o juízo. Após a garantia ao juízo, então, e quem estabelece isso aqui é o artigo 16, parágrafo único da LEF. E antes de eu avançar, vou chamar a atenção para vocês em relação a uma situação aqui. Vá lá no Código de Processo Civil, no artigo 914 do Código de Processo Civil, e eu vou pedir para você também risca em cima, com lápis, esse artigo 914 do CPC. Por quê? Porque o artigo 914 do CPC fala que os embargos poderão ser propostos mesmo que não haja a garantia ao juízo. Isso aí, pessoal, se aplica ao processo civil de uma forma geral, mas não ao processo tributário, tá certo? Então, no processo tributário, aqui que a gente está falando em termos de execução fiscal, a garantia ao juízo é um elemento fundamental para a gente poder utilizar os embargos. Se não houver garantia ao juízo, a gente não pode utilizar os embargos. Tanto é que, se o contribuinte ele não garantir o juízo por uma dessas formas, e ele não indicar bens à penhora, ele não pagar, ou então ele não oferecer fiança ou seguro de garantia, e após então ele não fazer nada disso aqui, o juiz também não encontre nenhum bem para garantir essa penhora, se não ocorrer essa situação, o que vai acontecer? O contribuinte não vai poder se utilizar dos embargos à execução, ele não vai poder fazer o seu meio de defesa por essa peça, ele poderá fazer por outros que a gente vai ver mais para frente, mas ele não vai poder usar então os embargos à execução. Para usar os embargos, ele precisa, então, garantir o juízo. E o artigo 914 do CPC fala que não, que ele não precisa garantir, que essa garantia independe na execução fiscal. Para o Código Tributário Nacional e para a execução fiscal, isso é elemento essencial. Então, risca lá o artigo 914 do Código de Processo Civil. Muito bem, esse é o primeiro requisito, garantir o juízo por uma dessas formas aqui. Seja pagando no prazo de 5 dias, oferecendo bens à penhora no prazo de 5 dias, ou então também oferecendo fiança ou seguro garantia no prazo de 5 dias após então a sua citação na execução fiscal. Primeiro requisito é esse, beleza. O segundo requisito é necessário que o contribuinte ofereça então essa peça, os embargos à execução, dentro do prazo de 30 dias, contados a partir de quando? No caso do pagamento, vai ser a partir, então, da realização do pagamento ou da realização do depósito. Efetuando, então, o pagamento, é necessário, então, que o contribuinte inicie com os seus embargos dentro do prazo de 30 dias. Já eu volto aqui para você entender melhor isso aí. No caso, se ele não realizar o pagamento, mas sim se ele indicar bens à penhora, a gente vai contar 30 dias, então, a partir da intimação do contribuinte a respeito da efetivação da penhora. Agora, se ele não pagar, se ele não indicar bens à penhora, a gente vai ter também o prazo de 30 dias contados a partir da juntada do seguro, garantia ou então da fiança. Então, vamos voltar aqui. Contribuinte citado na execução fiscal. Ele tem 5 dias para pagar
indicar bens à penhora ou então indicar um seguro garantia ou uma fiança que vise então garantir o juízo. Se ele fizer isso, a partir dessa situação então do depósito, da intimação dele para a efetivação da penhora, ou então a partir também da juntada do seguro garantia no processo, a gente tem daí o prazo de 30 dias para o contribuinte então fazer os seus embargos à execução. Pessoal, isso aqui é muito importante, tá? Então são prazos diversos aqui. Uma coisa é o prazo de 5 dias que ele tem para pagar, para efetuar então a indicação de bens à penhora, ou então para ofertar um seguro garantia ou uma fiança. Uma coisa é esse prazo aqui. Mas a partir do momento que ele faça uma dessas situações aqui, ele passa então a garantir o juízo. E garantindo o juízo, se ele estiver dentro do prazo, aí sim é que inicia o prazo de 30 dias para ele fazer então os seus embargos à execução. Eu falo e ressalto isso aqui para vocês porque isso é muito importante, pessoal. Os embargos então eles sempre vão precisar desses dois requisitos: garantia ao juízo por uma dessas formas aqui e que o contribuinte esteja dentro do prazo de 30 dias a partir então da efetivação de uma dessas situações. Houve a garantia ao juízo? Beleza, o contribuinte tem 30 dias para efetuar os embargos. Isso aí vai ser trazido de modo claro na sua questão. Então, quando o examinador ele quiser que você faça um embargo à execução, ele vai indicar que já houve então garantia ao juízo, que o contribuinte possui meios de garantir o juízo, bem como que o contribuinte vai estar dentro do prazo de 30 dias. Então, vocês vão ver, num casinho que a gente vai resolver, que às vezes a prova vai trazer assim, que o contribuinte está dentro do prazo de 10 dias após então a sua intimação a respeito da efetivação da penhora, que o contribuinte já houve então a intimação da penhora e se transcorreu o lapso aí de 10, 15, 20 dias. Então ele vai trazer isso aí para você, que há a garantia ao juízo, bem como que o contribuinte está dentro do lapso temporal de 30 dias, tá certo? Renan, mas você citou ali que se o contribuinte ele não fizer isso no prazo de 5 dias, não pagar, não indicar bens à penhora e nem fazer a indicação de seguro garantia ou então de fiança, nesse caso o juiz ele vai tentar fazer então a penhora dos bens do devedor. E nesse caso, se o juiz então ele consegue fazer penhora dos bens do devedor, o que acontece? Pessoal, nesse caso, se o contribuinte ele não faz de modo voluntário a indicação de bens à penhora, nem o pagamento e nem indicação de fiança ou seguro, e o juiz daí, posteriormente a esse prazo de 5 dias, o próprio juiz então oficia por meio de Bacenjude, por meio do Renajude, ele verifica que o contribuinte tem bens e ele consegue bloquear um bem do devedor que garanta então essa execução fiscal, o contribuinte de forma não espontânea, né, indiretamente, ele também vai ter garantido o juízo. Então, a partir dessa citação, dessa intimação do contribuinte para essa penhora aqui, realizada pelo juiz, ele passa também a ter o prazo de 30 dias para fazer, então, os embargos. Então, o contribuinte ele pode fazer de forma voluntária, no prazo de 5 dias, a garantia ao juízo, ou se ele não fizer de forma voluntária, o juiz, então, pode fazer também a verificação de algum bem do devedor, e se ele encontrar, ele vai fazer a penhora desse bem, e a partir da intimação do devedor, do contribuinte, a respeito dessa penhora dos bens, é que ele passa a ter, então, o prazo de 30 dias para propor, então, os seus embargos à execução, visando, então, reverter essa cobrança do fisco por meio dessa ação de execução fiscal, tá? Então, esses dois pontos aqui, pessoal, são muito importantes, inclusive para a próxima ação que a gente vai ver, que é a exceção de pré-executividade. Então, são dois requisitos fundamentais. A gente sempre, para poder utilizar embargos à execução, a gente vai ter que ter garantia do juízo e tá dentro do prazo de 30 dias a partir, então, seja da intimação da penhora, seja a partir da realização do depósito, ou então a partir da juntada do seguro ou fiança. A gente tem que cumprir esses dois requisitos para poder se utilizar, então, dos embargos à execução. Dito, então, para vocês quais são os dois requisitos essenciais para a gente propor, então, os nossos embargos. Sem eles, a gente não pode utilizar os embargos. A gente vai ver, então, algumas características dessa peça. Lembrando, os embargos de execução fiscal é uma forma da gente parar a execução fiscal. Então, eu não disse, mas é meio óbvio, né, pessoal? Para a gente poder utilizar essa peça, é necessário que a gente já esteja dentro da execução fiscal.
Então a gente só vai utilizar os embargos também se a questão informar que há uma execução fiscal em andamento. E ela vai demonstrar isso para vocês, conforme a gente vai ver aí em algumas vezes que a FGV já cobrou isso aí. A questão ela vai deixar claro isso aí, que já há uma execução fiscal em andamento. E se ela trouxer isso aí para você, estabelecer assim, foi iniciada a execução fiscal na primeira vara federal da subseção do município de X. Pessoal, você já sabe, poxa, se há então uma execução fiscal, a gente não pode mais falar em declaratória, a gente não pode falar mais em repetição de indébito, aqui a gente já está dentro da execução fiscal. Eu vou chamar a sua atenção aqui em relação a isso, por quê? Porque se eventualmente o contribuinte ele não cumprir esses dois requisitos aqui, a gente não pode utilizar os embargos, pessoal. Então, eu chamo a atenção de vocês em relação a isso, é para que você verifique essas duas situações. Se não houver essas duas situações aqui, por exemplo, se a questão informar que o contribuinte ele não tem meios de garantir o juízo, ou então que o contribuinte está fora do prazo de 30 dias, você já olha e fala, opa, aqui a gente não pode utilizar os embargos. E aí, qual que é o meio de defesa do contribuinte na execução fiscal, se ele não pode utilizar os embargos? Pessoal, como eu disse, os embargos de execução são a principal forma de defesa do contribuinte na execução fiscal, mas ela não é a única. Uma segunda forma de defesa do contribuinte que a gente vai ver na próxima aula é a exceção de pré-executividade. Então, se o contribuinte ele não cumprir esses dois requisitos aqui, ele não tiver como garantir o juízo, ou então ele estiver fora do prazo, ele não pode utilizar os embargos, mas ele pode fazer um segundo meio de defesa, que é a exceção de pré-executividade. Eu não quero entrar nisso agora, mas só para que você saiba também. A exceção de pré-executividade, ela também possui alguns requisitos. E se eventualmente o contribuinte ele não puder utilizar nem os embargos, seja porque ele não tem como garantir o juízo, ou porque ele está fora do prazo, nem se ele puder utilizar a exceção, que a gente vai ver, possui alguns requisitos específicos, que pode fazer, eventualmente, com que o contribuinte não consiga utilizá-la. O que acontece? Se ele não puder utilizar esses dois, o que o contribuinte vai fazer? Ele vai ficar sem defesa na execução fiscal? Não. Nesse caso, o contribuinte ele pode utilizar um terceiro meio de defesa, que é a ação anulatória. Eu falei para vocês isso aqui quando a gente falou de ação anulatória, eu lembro que eu fiz um desenho e eu especifiquei também essa situação, de que na execução fiscal, nessa situação aqui, se o contribuinte ele não puder se valer dos embargos, se ele não puder utilizar a exceção, o STJ tem admitido que ele pode utilizar também como único meio de defesa a ação anulatória, tá? Então toma cuidado com essa situação aí, porque você tem esses três meios de defesa. Mas vamos aqui para o principal, que são os embargos. Os demais, a gente já viu, que é a ação anulatória, e a exceção a gente vai ver na próxima aula, que com certeza vai fazer com que você feche o entendimento aqui acerca da execução fiscal, mas só para que você saiba que existem então esses três meios de defesa do contribuinte, tá certo? Continuando aqui, como eu estava falando para vocês, em relação a algumas características então dos embargos. Primeiro, é que nos termos do artigo 16, parágrafo 2º da LEF, os embargos de execução, pessoal, eles admitem uma ampla produção de provas. E foi importante eu ter falado para vocês em relação às demais ações que podem ser utilizadas na execução fiscal, porque, por exemplo, aquela segunda ação que a gente tinha, que é a exceção de pré-executividade, que é usada como meio de defesa quando o contribuinte não puder utilizar a execução fiscal, na exceção a gente não pode fazer a dilação probatória. Então, também é uma forma que muitas vezes impede o contribuinte de utilizar a sua defesa na execução fiscal. É por isso, então, que a gente tem a terceira forma de defesa, que é a ação anulatória. Mas tratando, então, de embargos, os embargos possuem, então, uma ampla gama de provas que podem ser admitidas. Prova pericial, prova testemunhal. A gente pode fazer aqui, utilizar todos os meios de prova admissíveis em direito. Nos termos do artigo 17 da LEF também, pessoal, a intimação, a gente vai solicitar sempre a intimação, e não é a citação, tá? A gente sempre solicita a intimação da parte contrária para impugnar, não é para contestar, no prazo de 30 dias. Então, já duas coisas aí importantes também. Quando a gente for indicar quem que é o embargado nessa nossa ação, contra quem a gente está entrando nessa nossa ação, que será o fisco, seja ele municipal, estadual ou federal, a gente não vai, então, solicitar ao juiz para que cite esse ente federado a respeito dos nossos embargos. Não, a gente vai solicitar para que ele seja intimado. E por que isso? Porque já há uma execução fiscal em andamento. E tanto o contribuinte quanto esse ente que entrou com a ação, eles têm ciência dessa execução fiscal. Então,
a ação aqui de embargos, a gente vai solicitar apenas a intimação, bem como a gente não solicita para essa parte fazer a contestação no prazo legal, mas apenas para ele oferecer então a sua impugnação no prazo de 30 dias. A última ressalva aqui que eu faço em relação às características dos embargos está lá no artigo 19, isso aqui é um elemento muito importante, que é a de que os embargos, pessoal, eles são uma ação autônoma, ou ele é uma ação autônoma. O que isso significa? Significa que nos termos do artigo 19 da LEF, eles serão distribuídos por dependência. Então, os embargos de execução fiscal, ela é uma ação autônoma, mas que é distribuído por dependência. O que isso significa? Significa que quando a gente tem execução fiscal andando aí contra o contribuinte, se a gente iniciar com os nossos embargos para fazer a defesa dele, esses embargos serão como se fosse uma espécie de outra ação, mas eles estarão vinculados. Tanto a execução fiscal quanto os embargos, eles serão vinculados. E é por isso que os embargos, então, são distribuídos por dependência. A gente sempre vai solicitar, então, os embargos, a gente vai ajuizar os nossos embargos no mesmo juízo, na mesma justiça, no mesmo foro onde tramita a execução fiscal. Então, nos termos do artigo 19, os embargos de execução, embora seja um processo autônomo, como se fosse um outro processo, ele vai estar vinculado a essa execução fiscal que está tramitando contra o contribuinte, tá certo? Isso aqui é importante para a gente saber, então, que nos embargos aqui, execução, a gente tem que, por exemplo, solicitar o valor da causa, justamente porque se trata, então, de uma ação autônoma, que, embora esteja vinculado com a execução fiscal, é um ato autônomo aí, que é solicitado, então, pelo embargante, que é quem entra, então, com a ação, que é o nosso autor que a gente está fazendo a defesa. Então, tenha claro isso aí, é um processo autônomo que corre em apartado, mas vinculado, então, à execução fiscal. Se a gente estivesse falando em termos de processo físico, é como se a gente tivesse dois volumes. Então, dois volumes. Muitas vezes eles estão juntos ali, os volumes, mas eles são separados. Muitas vezes estão ali no mesmo bojo de volumes, mas eles são processos autônomos, tá certo? E você tem que fazer essa indicação também, especificando que você quer que os seus embargos, então, sejam processados e distribuídos em apartado por dependência na execução fiscal. Muito bem. Outra coisa importante aqui para a gente falar em relação aos embargos, pessoal, é que aqui, diferente de muitas ações que a gente viu até agora, a gente não vai ter a solicitação do pedido de tutela provisória. Então a gente não vai fazer esse pedido aqui porque a gente já está dentro da execução fiscal. E a gente não pode solicitar os efeitos que muitas vezes só seriam obtidos no final da ação. Então aqui a gente vai solicitar a suspensão da execução fiscal, nos termos do artigo 919, parágrafo 1º do CPC. Mas para a gente suspender aqui esse pedido nosso, pessoal, não é para suspender a exigibilidade do crédito tributário, conforme a gente estava pedindo anteriormente. Não. A gente faz esse pedido aqui de suspensão para suspender a própria execução fiscal e não a exigibilidade do crédito. Por quê? Porque o crédito aqui, pessoal, se for iniciada a execução, o crédito ele já está constituído. A gente já constituiu o crédito. Então não há que se falar em suspensão da exigibilidade. Aqui a gente solicita então a suspensão da própria execução nos termos do artigo 919, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. E o CPC estabelece que para que seja concedida então essa suspensão na execução, a gente precisa observar os mesmos requisitos para a concessão da tutela provisória, lá nos termos do artigo 294, 300, 311 do Código de Processo Civil. Quais sejam? O que a gente precisava demonstrar? Direito aparente, então, desse nosso autor, bem como o risco de dano. Então, você pode utilizar aqui, analogicamente, os mesmos requisitos. Não cite a tutela provisória na sua peça, não. Mas você pode estabelecer também que esses dois requisitos deverão estar preenchidos. Quais sejam? O direito do contribuinte aqui, do autor, o fumus boniuris, a fumaça do direito, o aparente direito aqui do autor, bem como o periculo in mora, o risco de dano ao resultado aí ou ao direito do autor. E além disso, além de demonstrar essa situação aqui, você deve solicitar ao juiz. Ou seja, o juiz ele não pode fazer a concessão da suspensão da execução de ofício. Ele somente vai fazer essa situação se você solicitar. Então, na sua peça, você tem que fazer também um novo tópico. Geralmente a gente faz depois então de alegar as teses, a gente abre um tópico para solicitar então a suspensão
da execução fiscal, porque se a gente não solicitar a suspensão da execução, mesmo que esteja garantido aqui a execução fiscal, o fisco ele vai poder continuar no procedimento de cobrança aqui e muitas vezes vender o bem, por exemplo, que foi penhorado do contribuinte, ou então fazer o levantamento do pagamento. Se a gente não solicita então a suspensão, o fisco ele vai continuar aqui no procedimento de cobrança. Então, a partir do momento que a gente inicia com os embargos, a gente solicita também a suspensão da execução fiscal. Dito isso, então, agora eu vou para a última parte da nossa aula em relação aqui a essa primeira parte que fala dos embargos de execução, que é no caso do redirecionamento da execução fiscal. Tá? Então, pessoal, existem algumas situações em que o fisco municipal, estadual ou então da União, ele vai ingressar essa execução fiscal não contra uma pessoa física, e sim contra uma pessoa jurídica. Mas vai acontecer da mesma forma. Então, a empresa jurídica ela vai ser citada para, no prazo de 5 dias, pagar, indicar bens à penhora ou então oferecer seguro ou fiança. Mas, se eventualmente ela não fizer nenhuma dessas indicações aqui no prazo, bem como se o juiz ele tentar fazer a busca por bens e ele não localizar, o que acontece? O fisco fica sem receber? Não. No caso da pessoa jurídica, o que acontece? A legislação permite que essa dívida da pessoa jurídica ela seja redirecionada ao sócio dirigente. Mas aqui eu já preciso ressaltar a vocês. Esse redirecionamento aqui, pessoal, ele somente pode ser feito, então, se o fisco não encontrar bens da pessoa jurídica. Então, primeiro, o fisco ele vai tentar fazer, então, a responsabilização da própria empresa com o seu próprio patrimônio. Mas, se não forem encontrados bens em nome dessa sociedade empresária, seja porque muitas vezes ela está falida ou porque muitas vezes não há mais bens em nome, então, dessa sociedade empresária, o fisco não vai ficar sem receber. Mas ele vai tentar receber, então, pelos sócios administradores dessa pessoa jurídica. Então, não havendo bens no nome dessa sociedade empresária, o fisco ele vai tentar buscar a responsabilização dos sócios, mas não é qualquer sócio, tá? Aquele sócio que ele é mero investidor ou aquele sócio meramente cotista, ele não pode ser responsabilizado. Então, aquele indivíduo que muitas vezes ele não tem responsabilidade como diretor, ou ele não tem ações de mando dentro da empresa, ele só muitas vezes é investidor, ou ele tem uma parte em cotas dessa empresa, ele não pode sofrer, então, essa responsabilidade. Essa responsabilidade aqui, então, ela somente pode ser redirecionada para aquele sócio que tem poder de mando, sócio administrador, o sócio diretor e sócios que estejam, então, nessa qualidade de poder mandar na empresa, tá certo? Então, não havendo bens na empresa e sendo um sócio-diretor, ele vai poder, então, ter contra ele essa execução fiscal, que era contra a empresa, redirecionada contra ele. E em duas situações isso aqui pode acontecer. Seja nos termos do artigo 135, inciso 3º do CTN, que estabelece, então, que esse redirecionamento da execução fiscal da empresa poderá ser redirecionado ao sócio quando ele, por exemplo, atuar com excesso de poder ou então em inobservância à lei, aos estatutos e ao contrato social da empresa. Então, quando o sócio-diretor, o sócio-dirigente, que tem poder de mando, ele atue na forma do artigo 135, inciso 3º do CTN, que trata a respeito da responsabilidade do sócio, nesse caso, essa sociedade empresarial aqui, que estiver sofrendo uma execução fiscal, ela poderá ter essa dívida redirecionada, então, ao sócio que atuar dessa forma. A segunda forma que a gente também tem, que permite o redirecionamento da execução fiscal contra a empresa, é no caso da súmula 435 do STJ, que estabelece no caso da dissolução irregular da pessoa jurídica. E a súmula estabelece que a gente entende como dissolução irregular quando uma determinada empresa ela muda de um local para outro sem informar, então, as autoridades fiscais competentes. Então, se a empresa está no município A, ela vai para o município B, sem informar isso ao fisco, por exemplo, o fisco pode entender, então, que houve uma dissolução irregular dessa empresa. E aí, se eventualmente essa empresa tiver dívidas, ele pode, então, solicitar no processo judicial que essa dívida dessa empresa A seja, então, redirecionada aos sócios diretores dessa empresa. Dito isso, então, a respeito do redirecionamento, que para que a gente tenha isso aqui, é preciso que o fisco verifique que não tem bens à empresa e precisa também que seja um sócio dirigente com poder de mando em uma daquelas situações ali, seja por excesso de poder ou então em infração à norma, à lei,
ou ao estatuto, ou ao contrato social, bem como nos termos da súmula 435 do STJ, que fala a respeito da dissolução irregular, sendo alguma dessas situações aqui, o sócio-diretor poderá ter contra ele redirecionada a execução fiscal. Mas para você entender melhor aqui, eu trouxe para vocês 4 linhas então de entendimento, e eu prometo que agora eu vou terminar essa aula, prometo que vai ser breve. Então, são 4 linhas de entendimento que vão variar as ações que a gente vai utilizar em se tratando especificamente do redirecionamento. A linha número 1 estabelece que, se o fisco municipal, estadual ou da União, ele possui então esse crédito para cobrar então dessa empresa, mas ele faz a CDA, essa certidão de dívida ativa, somente no nome da empresa. Muito bem, então o fisco inicia o processo com a CDA somente no nome da empresa, o juiz faz o despacho inicial, o contribuinte aqui no caso, essa empresa é citada, o juiz não encontra nada de bens no nome dessa empresa, e aí o fisco solicita então um redirecionamento dessa empresa, dessa execução contra essa empresa, contra o sócio dirigente. E o juiz acata. Esse sócio dirigente ele vai poder se defender nessa execução fiscal por meio de quê? Todas as peças. Então ele pode utilizar tanto os embargos, quanto a exceção de pré-executividade, que é a ação que a gente vai ver na próxima aula, bem como no caso da ação anulatória, que é aquela terceira forma de defesa que a gente tem. Então, nos termos da súmula 430 do STJ, o fisco, então, é que tem o ônus da prova de fazer, então, a demonstração do cumprimento de dessas duas situações. Então, aqui o ônus da prova é do fisco. Então, se o fisco fizer a inscrição da CDA somente contra a empresa, o fisco deve comprovar que esse sócio administrador aqui, que ele está solicitando o redirecionamento, ele deve comprovar ao fisco que esse sócio ele agiu ou então na forma do 1353, com excesso de poder ou com inobservância da legislação, ou então na fórmula do 435 do STJ, que estabelece a respeito da dissolução irregular. Então, o fisco aqui que tem o ônus da prova de provar isso aqui, e o contribuinte ele pode utilizar todos os meios de prova. Só lembrando uma situação, a súmula 430 do STJ estabelece que o mero inadimplemento não é a empresa, se a empresa simplesmente estiver devendo, tá? Isso não permite o redirecionamento contra o sócio. Então é preciso também que seja demonstrado que não foram encontrados bens em nome dessa empresa e que a gente está ajuizando, então o fisco está solicitando esse redirecionamento contra o sócio diretor. Então é isso que estabelece a súmula 430. O mero inadimplemento não pode autorizar o redirecionamento ao sócio. Mas se não for uma situação dessa, de mero inadimplemento, e esse redirecionamento for autorizado, esse sócio aqui, diretor, ele pode utilizar então todos os meios de defesa, uma vez que ele não está então junto com a empresa nessa CDA. Aqui o fisco iniciou essa execução fiscal, mas na CDA consta apenas o nome da empresa. A segunda linha que a gente tem, que pode acontecer também, e eu trouxe cada uma delas para que você entenda como que eventualmente a sua prova pode te exigir. A segunda linha determina que, se o fisco ele faz a inscrição em dívida ativa e ele extrai a CDA, e nessa CDA consta tanto o nome da empresa quanto o nome do sócio dirigente, então aqui o fisco ele foi mais precavido. Ele não colocou a CDA somente o nome da empresa. Não, ele já na CDA ele colocou também o nome do sócio dirigente. O que acontece aqui, pessoal? Então, se o fisco ele inicia o processo aqui de execução e ele utiliza para isso a CDA com o nome da pessoa jurídica mais o nome do sócio, o juiz também vai fazer o despacho citatório, vai citar o devedor. Se ele não encontrar nada no nome dessa pessoa jurídica, ele vai solicitar ao fisco, então, um redirecionamento ao sócio dirigente, mas nesse caso aqui, o sócio dirigente ele não vai poder se utilizar de todos os meios de prova. Nesse caso aqui, o sócio dirigente ele só vai poder utilizar os embargos de execução, e tanto aqui quanto anteriormente, para ele utilizar os embargos, ele tem que fazer garantia ao juízo, e está dentro do prazo de 30 dias. Mas aqui ele só vai poder utilizar os embargos e a ação anulatória. Por quê? Porque aqui o ônus da prova é do sócio. Então, como o fisco foi esperto aqui, e ele inscreveu em CDA tanto a empresa quanto o sócio, aqui o ônus da prova não é mais do fisco, como ocorria aqui nessa situação. Aqui o ônus da prova é do sócio-diretor que teve essa execução fiscal da empresa redirecionada contra ele.
E é como eu falei com vocês, tem uma peça que a gente não pode precisar de dilação probatória, que é a exceção de pré-executividade. Então, nessa situação aqui, esse sócio-diretor, ou administrador, ele não pode utilizar a exceção. Ele somente vai poder utilizar, então, os embargos ou a ação anulatória, porque aqui o ônus da prova é dele. E se precisa fazer prova, a gente não pode utilizar a exceção. A terceira linha que a gente tem é, caso seja inscrito em dívida ativa e seja extraída a CDA, somente contra a empresa. Mas o juiz faz o despacho inicial, a empresa ali pelo seu sócio-diretor é citada, o juiz não encontra nada no nome dessa empresa e eles também não fazem pagamento, não oferecem seguro-garantia nem nada do tipo. E aí o que acontece? O fisco, ao invés de redirecionar essa execução fiscal contra o sócio-diretor dessa empresa, ele redireciona contra a ex-mulher de um dos diretores. O que acontece? O que essa mulher, então, ela pode fazer? Nesse caso aqui, a tentativa dela é de simplesmente tirar o seu bem da execução fiscal. Uma vez que se o juiz permitir essa situação aqui, que o fisco redirecione a execução fiscal contra essa mulher, que é ex-mulher de um dos diretores dessa empresa, nesse caso, ela quer apenas liberar o seu bem que muitas vezes foi penhorado. E aí, nesse caso, ela não vai utilizar nenhuma das ações de defesa na execução fiscal, e sim ela vai utilizar os embargos de terceiros, que é uma ação que a gente visa, então, justamente demonstrar para o juiz que o bem dessa pessoa, desse terceiro, não tem nada a ver com essa execução fiscal. Então é uma situação também que pode acontecer. E por fim, a última linha aqui que a gente tem é a linha número 4, e nessa linha aqui, da mesma forma que a gente viu na anterior, digamos que o fisco ele faz então a inscrição de dívida ativa e extrai a CDA apenas contra a empresa. Muito bem, então ele inicia com a execução fiscal, o juiz faz o despacho citatório, ele é citado, então, o sócio-diretor dessa empresa para efetuar o pagamento, ele não faz o pagamento, nem indica bens à penhora, não faz absolutamente nada, e o juiz também não encontra bens que possam ser penhorados. O que acontece? O fisco solicita, então, nessa execução fiscal, o redirecionamento ao sócio-diretor. Se o juiz ele entender por conceder esse redirecionamento contra o sócio-diretor, ou então, se o contribuinte também solicitar muitas vezes o pedido de suspensão aqui da execução e ela for indeferida, e a sua questão da prova solicitar que você deve recorrer dessa decisão do juiz, então, que deferiu o redirecionamento ao sócio, nesse caso, pessoal, cuidado, porque a questão ela não vai querer que você utilize muitas vezes os embargos. Se ela solicitar que ela quer que você recorra dessa decisão do juiz que autorizou o redirecionamento contra o sócio-diretor, nesse caso, esse redirecionamento do juiz se trata de uma decisão interlocutória, que não coloca fim ao processo. A execução fiscal ela vai continuar, o fisco ele vai continuar aqui exigindo a cobrança, então a gente não vai ter encerrado a execução fiscal. E como se trata de uma decisão meramente interlocutória, que não coloca fim ao processo, nesse caso aqui, pessoal, e a sua peça solicitar que você recorra dessa decisão do juiz, a gente vai utilizar que a peça que a gente utiliza é o agravo de instrumento, nos termos do parágrafo único do artigo 1015 do CPC. Então, cuidado com essa situação aqui, tá, pessoal? Porque não somente se o juiz autorizar, então, esse redirecionamento ao sócio, e a questão pedir para você recorrer, a gente vai utilizar agravo de instrumento. Não é só nessa situação que cabe. Se eventualmente a questão também informar que você iniciou com os embargos da execução e você solicitou o pedido de suspensão aqui da execução e o juiz indeferiu essa suspensão, o que acontece? O que você vai fazer? Se a questão já está informando que já foi iniciado os embargos, o que você vai propor? Embargos? Não. Nesse caso, ela está pedindo para você recorrer da decisão que não concedeu o efeito suspensivo aqui à execução. E como se trata muitas vezes de uma decisão interlocutória, que somente não autorizou o seu pedido de suspensão, o que acontece? Como esse pedido de suspensão foi indeferido, contra essa decisão aqui também do juiz que indeferiu a suspensão, a gente também poderá recorrer dela mediante agravo de instrumento nos termos do artigo 1015 do CPC. Então, cuidado com essa situação aí, pessoal, tá? Não é todas as situações na execução fiscal que a gente vai utilizar apenas
embargos de execução, exceção de pré-executividade ou ação anulatória. Não. Existem também outras coisas que podem ser propostas. E como a gente vai falar em outras aulas também a respeito do agravo de instrumento, ela é uma peça também que pode ser solicitada, se eventualmente a tua banca ali questionar você para recorrer da decisão ou que suspende ou que não concede a suspensão na execução, ou então para você recorrer da decisão do juiz que autorizou então o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-diretor. Se ele pedir para você fazer isso, então a ação que você vai utilizar é o agravo de instrumento. Só lembra disso, então, para você utilizar o embargo de execução, a questão vai deixar de modo claro isso aqui, que já houve garantia ao juízo, bem como que você está dentro do prazo de 30 dias. Eu sei que ficou um pouco abstrato, mas quando a gente resolver uma questão, eu vou mostrar para vocês que isso aqui, pessoal, ele é trazido assim de modo claro, expresso na tua prova. Eu sempre digo, o examinador ele não quer fazer pegadinha com você, ele quer ver se você entende e você identifica uma determinada peça, pessoal, tá? Então, estabeleça aqui essas diferenças, então, para que você, se eventualmente cair qualquer uma dessas situações aqui, você não venha a erro. Em relação a essas 4 linhas, você só precisa lembrar assim. Bom, na linha 1, o fisco ele só fez, então, a CDA contra a empresa. Então, nesse caso, o ônus da prova é dela e o contribuinte ele pode utilizar, o sócio-diretor aqui que teve contra ele redirecionado essa execução fiscal, ele pode usar todos os meios de prova. Se o fisco for esperto e fizer a CDA tanto no nome da empresa quanto no nome do sócio, o sócio vai poder utilizar só os embargos, a execução e bem como a ação anulatória, porque ele não pode utilizar a exceção, uma vez que a exceção não pode exigir, então, a dilação probatória. Se, porventura, for redirecionado contra a ex-mulher de um dos sócios, nesse caso, essa mulher ela só quer ter contra ela saída, ela só quer que saia dela essa execução fiscal, então ela só quer livrar o seu bem. Nesse caso, a gente vai utilizar os embargos de terceiros. E, por fim, no caso do juiz também autorizar o redirecionamento aqui dessa execução fiscal contra o sócio, mas essa CDA for feita somente no nome da empresa, nesse caso, se a questão trouxer para você que você deve recorrer dessa decisão do juiz, então, que autorizou esse redirecionamento, a ação que você deve utilizar é o agravo de instrumento. Pessoal, com isso eu encerro a nossa aula. Eu sei que foi uma aula um pouco mais pesada do que o habitual, mas é porque aqui a gente está diante de uma peça muito importante para a sua prova. E eu garanto que se você entender bem os embargos à execução, você vai entender muito a questão também do processo tributário. Você vai compreender muito melhor como que alguns institutos, inclusive do direito material, se casam e por que eles possuem, então, algumas características, justamente porque eles fazem, então, parte desse procedimento administrativo de cobrança do fisco. Eu espero que você tenha entendido até aqui. Se você entendeu, não tem problema, retorne muitas vezes a aula, veja novamente. Aqui embaixo eu vou deixar mais 2 aulas, que é uma aula para a gente ver a estrutura dessa peça, que embora pareça um bicho de 7 cabeças, vocês vão ver que é uma estrutura muito tranquila. E por fim a gente vai resolver então algumas situações para vocês verem também que é uma peça relativamente tranquila e se a FGV cobrar isso aqui de você, você não vai ter erro, cara. Se essa peça aqui cair, a gente vai tirar aí de 8 para cima, porque você vai conseguir, sem dúvida nenhuma, fazer essa peça de forma tranquila. Então revise aí, veja se você colocou as fundamentações corretas e fez as remissões necessárias e vamos partir agora para as nossas 2 próximas aulas.